Olá, eu sou Rafaela Fineza, terapeuta de casais, e esse é o meu canal. Se você está comprometido a ter um casamento saudável e feliz, vem comigo no meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. Hoje nós vamos falar sobre 4 motivos para você lutar pelo seu casamento, para você não desistir do seu casamento. 4 motivos para você lembrar de que não é para você se separar, independente da luta, da dificuldade, do conflito que vocês estejam vivendo. 4 motivos para você lutar, ou seja, 4 motivos que te dão razão, que te dão realmente motivo, que vão te motivar a não desistir do seu casamento. Então, o primeiro deles é que o casamento, ele é um marcador biológico. Gente, o que é isso? Um marcador biológico é algo que vem para realmente marcar uma biologia do nosso corpo, algo que realmente o nosso corpo, ele grita por isso, ele chama por isso, que é um momento em que a gente percebe que a gente precisa de alguém, que a gente precisa sair do ambiente que a gente está, do ambiente que a gente cresceu ao longo de uma vida, onde a gente viveu ao longo de uma vida, para construir o nosso próprio espaço, para construir o nosso próprio destino, as nossas próprias regras, a nossa própria história. E normalmente esse marcador biológico vem avisando que nós precisamos de uma pessoa para começar essa maratona, para começar essa jornada de buscar realmente escrever a nossa própria história baseado em tudo que a gente aprendeu ao longo de uma vida. Então, provavelmente você sentiu isso quando você conheceu o seu cônjuge, provavelmente você sentiu essa necessidade de ter alguém, de estar com alguém para construir uma história juntos. E foi assim que vocês optaram por começarem a namorar. É assim que vocês optaram por casar, para escrever ali a história escrita baseada nas crenças e nos valores e nos princípios de cada um de vocês. Às vezes você pode pensar assim, Rafael, isso não existe, não aconteceu isso comigo, mas tente lembrar, tente voltar lá atrás, no início da história de vocês, para ver se realmente não existia algo marcando ali dentro de você, que era a hora, que era a chegada a hora, que era importante agora você seguir o seu caminho, que era importante você deixar os seus pais e ir unir-se a alguém que realmente construiria junto com você uma história que desde pequena você já sonhava, que desde pequena você já planejava, assim como você também, marido, né? Já desde pequeno você planejava ter filhos, constituir sua família, ser como seu pai, a menina ser como a mãe, ou tentar ser diferente, fazer diferente, caso a história dos pais não tenha sido algo muito construtivo ou muito funcional, mas isso é o que acontece com a maioria dos seres humanos. Eu queria que vocês pensassem lá atrás, nesse marcador biológico, como vocês se apaixonaram, o que vocês sentiram um pelo outro. É uma paixão tão grande, é uma química tão avassaladora, que a gente só quer pensar naquela pessoa, né? Eu quero que você tente lembrar para que você entenda como esse marcador biológico ele acontece dentro da gente e como ele é tão natural. Então pensa quando vocês se apaixonaram, pensa como o que vocês sentiam pelo outro, aquela química que envolvia vocês, aquilo que fazia com que vocês quisessem o tempo todo estar com a pessoa, com aquele objeto de amor, com aquela pessoa que realmente você queria demonstrar todo aquele amor. Na verdade, a paixão, ela é a química que nos cega de olhos abertos. A paixão, ela é a química que causa uma cegueira em nós de olhos abertos. Porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E até aquilo que não é bonito, a gente quer enxergar como se fosse. A gente tem um superpoder dentro da gente, nesse momento que a gente está vivendo a paixão, que está acontecendo aquele marcador biológico dentro da gente. A gente tem um poder de querer mudar tudo, de achar que a gente vai mudar tudo, de achar que a gente vai dar conta de tudo, que a gente vai dar conta de superar as dificuldades, vai dar conta de superar as diferenças, que a gente vai dar conta de superar um vício ou uma mania estranha, errada, disfuncional do outro. A gente tem essa sensação que a gente vai ganhar o mundo, a gente tem essa sensação que a gente vai ganhar o outro de todas as formas, independente daquilo que está na nossa cara, mas que a gente não consegue ver, porque a paixão de alguma forma ela nos cega em relação àquilo que nos afasta daquele alvo, daquele objeto de amor. E é nesse momento onde acontece essa paixão é que a gente vai caminhar, a paixão vai nos levar para uma ação.
A ação de se aproximar dessa pessoa e de estar junto e de gerar ali um vínculo. Por que que a paixão ela é importante? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a paixão é uma coisa que acaba, é uma coisa que vem e que vai, do mesmo jeito que vem, na mesma velocidade que vem, ela também vai. Só que a paixão é muito importante nesse início, nesse momento do marcador biológico, porque é a paixão que vai gerar vínculo e depois que se gera o vínculo, a gente não quer sair mais dali, porque já gerou vínculo, já gerou aproximação. Então, por mais que algumas coisas ainda digam que não é para ficar, já gerou um vínculo, já existe conexão. Então, é difícil da gente abrir mão de algo que já gerou conexão. Por isso a paixão é tão importante no início, porque ela gera vínculo. Porque dificilmente a gente ia gerar esse vínculo com alguém que às vezes é tão disfuncional, que às vezes tem uns defeitos aqui ou ali, que às vezes age de uma maneira que muitas vezes a gente não ia gostar. Mas a paixão, por conta de trazer aquela cegueira ainda de olhos abertos, ela faz desenvolver um vínculo. Sabe aquela frase, quando eu sempre falo desse assunto, eu sempre lembro daquela frase do livro do Pequeno Príncipe: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E é mais ou menos assim que acontece na paixão. A gente cativa um ao outro e aí acaba gerando um vínculo. Acho que é exatamente disso que o Pequeno Príncipe, o autor do Pequeno Príncipe, ele está relatando nessa frase. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativa, ou seja, aquilo que foi desenvolvido ao longo daquele momento de paixão, né, de química muito avassaladora, agora é difícil abrir mão dela, porque já existe conexão e vínculo. E aí você pode estar pensando assim, nossa, mas se é algo que gera tanto vínculo, a gente fica tão conectado um com o outro, a gente fica tão próximo, a paixão faz tanta coisa acontecer, então por que as pessoas precisam de terapia de casal? Bem, as pessoas precisam de terapia de casal porque essa química, esse amor que faz com que eles gerem um vínculo, essa conexão tão grande, não é suficiente para ajudá-los a vencer as dificuldades, vencer os conflitos, vencer as diferenças que vão chegar, que vão surgir ao longo dos dias, enquanto a vida vai passando, enquanto eles vivem uma vida a dois. Então, o amor ele não é suficiente, e é exatamente por ele não ser suficiente que vai começar a chegar problemas, situações divergentes na vida a dois desse casal. Mas o nosso foco é hoje mostrar para você 4 motivos para você lutar pelo seu casamento, para você não desistir do seu casamento. E um deles é que o casamento, esse momento que a gente sente essa necessidade de estar com o outro, é um marcador biológico. Isso acontece com todo ser humano. Então, o que acontece? Eu trouxe inclusive um dado aqui que diz assim que o número de divórcio cresce, mas o de casamento cresce 3 vezes mais. Então, o número de divórcio ele está sempre em crescimento, está sempre surgindo uma porcentagem maior, porque as pessoas estão se separando cada vez com mais frequência e cada vez mais cedo. Algumas se separavam ao longo de anos, 30 anos depois de casado, hoje não. Hoje isso tem mudado, as pessoas têm se separado nos primeiros 15 anos de casamento. Só que, enquanto o número de divórcio cresce, o número de casamento cresce 3 vezes mais. O que isso significa? Que o marcador biológico, ele continua marcando, independente do tempo, independente da nossa idade, independente de que momento da vida nós estejamos, seja na maturidade, seja na terceira idade, inclusive. Algumas pessoas, da terceira idade, elas ficam viúvas e o marcador biológico começa a gritar. Você precisa de alguém, você precisa encontrar outra pessoa, você precisa substituir aquela que foi. Porque por mais que o outro tenha ido e a gente saiba que o outro não volta, aquele marcador vai sempre dizer que está faltando alguma coisa na nossa vida. Porque nós somos seres relacionáveis, nós somos seres que fomos criados para vivermos em comunidade. E isso vai sempre gritar dentro de nós. Então, por exemplo, se você pensar assim, eu vou separar e vou viver sozinha, que eu não quero esse negócio de casamento mais, porque casamento dá trabalho. Não adianta, o seu marcador biológico vai ficar gritando ali que é chegado o momento de você encontrar uma nova pessoa. É chegado o momento que você vai precisar estar com alguém. Por mais que você lute contra isso, isso vai fazer muita falta na sua vida. Eu lembro de uma pesquisa também que eu aprofundei, estudei um pouco mais ela, da Terezinha Ferez Carneiro,
ela tem estudado ao longo de muitos anos o termo conjugalidade, né? Que é um termo que é para estudar dentro do casamento mesmo, o casamento em si, de forma geral. E ela descobriu algo, ela trouxe algo na sua pesquisa, que as pessoas elas não desistem do casamento porque elas não acreditam no casamento. Na verdade, por acreditarem muito no casamento e em tudo aquilo que o casamento pode proporcionar para elas, é que elas desistem do casamento, quando esse não está proporcionando as devidas coisas às quais elas acreditam que o casamento precisa proporcionar. Então, se um casamento, por exemplo, se um dos cônjuges ele não oferece para o outro aquilo que o outro realmente precisa, as necessidades emocionais do outro, que o casamento não está suprindo as necessidades emocionais do outro, então esse cônjuge, ele quer se separar porque ele quer buscar esse absoluto de tudo que o casamento pode oferecer numa outra pessoa, até que ele encontre uma pessoa que realmente faça com que o casamento proporcione tudo o que o casamento está proposto a proporcionar. Por mais que pareça redondo isso aqui que eu falei, mas é mais ou menos isso. As pessoas elas não se separam por não acreditar no casamento, mas se separam por acreditar profundamente que ele pode trazer um suprimento para as nossas vidas que nenhum outro relacionamento pode trazer, nem mesmo um relacionamento com os nossos pais na nossa primeira infância. Na verdade, vocês sempre me vêm falando aqui que o casamento ele é a nossa segunda chance de ter todas as nossas necessidades emocionais supridas, aquelas as quais não foram supridas pelos nossos pais, né? Não porque eles não quiseram suprir, mas porque eles não conseguiram, não deram conta. Agora, no casamento, baseado no nosso marcador biológico, é a nossa chance de ter todas as nossas necessidades emocionais supridas, porque o casamento é a relação mais importante e mais profunda da nossa vida, exatamente por isso, por ele ter essa condição de suprir aquilo que não foi suprido lá atrás. Então, não adianta você querer tentar desistir do seu casamento e pensar que você vai ficar sozinha. O marcador biológico vai gritar para que você encontre outra pessoa. E outra coisa que eu sempre falo aqui para vocês, que não adianta trocar o cônjuge se não trocar os padrões. Se você não trocar os padrões disfuncionais que você construiu aí para você como um padrão de comportamento ao longo da vida, dificilmente você vai conseguir ter um casamento saudável e feliz que te proporcione tudo que o casamento veio para nos proporcionar. Porque não adianta trocar o cônjuge se não trocar os padrões. Porque você vai repetir esse padrão com a outra pessoa e com a outra pessoa e com a outra pessoa. E umas podem aceitar um pouco melhor esse padrão do que o outro. Mas a tendência é sempre esse padrão trazer disfuncionalidade para aquele relacionamento e acabar tendo grande chance de falir, de vir chegar ao fim assim como o primeiro. Então não adianta trocar o cônjuge se não trocar os padrões. E não adianta você desistir do seu casamento achando que é mais fácil ficar sozinho. Mas o seu marcador ele vai gritar para você encontrar uma nova pessoa. Então cuide disso. Cuide de não desistir do seu casamento, sempre pensando que o marcador biológico dentro de nós vai sempre te alertar da importância de você ter alguém do seu lado. Porque a gente vai agora para o nosso segundo ponto, né? O segundo motivo para você não desistir do seu casamento. Porque o amor, ele é um código de sobrevivência. O que é isso, Rafa? É um código de sobrevivência que faz com que nós tenhamos uma estratégia para sobreviver. O amor faz com que a gente tenha uma estratégia para nos mantermos vivos. É por isso, é por causa do amor que a gente se mantém vivo. É porque a gente ama alguém e é porque alguém nos ama que a gente se mantém vivo. É como se fosse o calor que nos aquece para não morrermos de frio. É como se fosse aquela chama que está sempre acesa dentro de nós, falando pra gente que a gente tem que continuar, que a luz está acesa, que a chama está acesa e que ela não pode apagar. E o que esse código faz? Ele faz com que a gente busque pelo outro. Ele faz com que a gente aproxime, tenha uma proximidade do outro, busque realmente estar com o outro. Porque sem o amor, a gente tem a tendência a querer viver sozinho. A gente quer se isolar. Por quê? Se não existe amor, para que eu vou me aproximar? A gente só simplesmente se aproxima pelo fato de existir amor, de existir um sentimento, de existir uma sensação, de existir uma emoção que nos aproxima do outro. O que acontece com as pessoas que têm crença de desamparo? Elas têm a tendência a se afastar cada vez mais
e não nutrir em ninguém amor e não permitir que ninguém nutra amor nela também. Porque uma vez que ela foi desamparada, ela não quer viver de novo aquela sensação de ser desamparada novamente. Então o que eles fazem? Eles se isolam, eles se afastam, eles se distanciam, eles se deprimem, porque eles perdem a capacidade de gerar essa conexão, de gerar essa proximidade pelo outro. Eles perdem a capacidade de sentir esse código de sobrevivência, de conexão. Então, se você está pensando em desistir do seu casamento, esse é um motivo para você continuar lutando. Porque o casamento, o amor, ele é um código de sobrevivência. E tendo esse código de sobrevivência, isso faz com que a gente fique vivo em vários aspectos, no aspecto espiritual, no aspecto emocional, no aspecto físico. Isso faz com que a gente continue a lutar, isso faz com que a gente continue a querer estar bem, porque se a gente estiver bem, o outro está bem também, né? E isso é uma troca de amor. Eu preciso estar bem para que o outro esteja bem. E a gente já vai entrar então agora aqui, já que eu tô falando disso, de estar bem para o outro estar bem, a gente vai entrar no terceiro motivo pelo qual você não deve desistir do seu casamento, pelo contrário, você deve continuar lutando por ele, é que o amor, ele é uma sintonização emocional. O que é isso? O amor, ele é aquele fiozinho que me conecta com o outro, um fiozinho invisível que sai de mim e se conecta com o outro. E esse fio faz com que as emoções do outro ressoem em mim. Eu sou capaz de sentir. O que é essa sintonização emocional? Eu sou capaz de sentir a emoção do outro, eu sou capaz de sentir o que o outro está sentindo. Vocês entendem a profundidade disso? Então o amor é essa sintonização emocional. É como se eu sintonizasse o radinho do outro em mim. O que acontece com o outro sintoniza em mim. E o que acontece comigo sintoniza no outro. E a gente vai tendo essa troca do que o outro sente, do que o outro percebe, qual a sensação que o outro tem em relação à vida, em relação a si, em relação ao mundo, em vários aspectos. A gente consegue perceber, a gente consegue medir, a gente consegue sentir o nível, o grau, né, do tamanho daquela emoção no outro. É como se a gente ouvisse a música interna do outro. Então, quando o outro está com raiva, quando o outro está magoado, quando o outro está triste, ou quando o outro está frustrado, eu sinto, eu escuto. Então, o amor, ele é uma sintonização emocional. Então, pensar que existe alguém sintonizado comigo, pensar que existe alguém que consegue sentir a minha emoção, consegue escutar a música interna do meu coração, consegue entender o que se passa aqui dentro, isso faz toda a diferença. Faz com que realmente eu queira estar e eu não queira ir embora. Então, um motivo pelo qual você não deve desistir do seu casamento é entender que o amor que vocês sentem um pelo outro, ele tem uma sintonização emocional. Dá para sintonizar a emoção que cada um sente e acabar sentindo que os dois é uma coisa só. Porque é isso que acontece com o casal. Vocês se tornam uma pessoa só quando vocês casam. Na aliança, no ato sexual, vocês se tornam uma pessoa, um com o outro. Por mais que vocês sejam dois, vocês se tornam um. Né? É por isso, por quê? Porque nessa sintonização, a gente acaba entendendo o que o outro sente, o que o outro escuta, o que o outro pensa. E a gente vai se tornando o outro. E aí, quando você menos imaginar, quando você vê o outro, é como se você estivesse vendo a si mesmo. E vice-versa, quando o outro olha para você, é como se ele estivesse vendo a ele mesmo. E aí a gente se torna o outro. Eu gosto muito de falar que é aqui que acontece aquela questão da metade da laranja. Ah, ele é minha metade, eu achei minha metade. Não existe isso de achar minha metade. Porque não tem esse negócio de ter uma metade para todo mundo. Até porque o mundo é muito desproporcional. Tem mais mulheres do que homens, né? Então, peraí, alguns têm uma metade, outros não têm? Não. Na verdade, essa metade ela é construída com a convivência. Quanto mais você convive com aquela pessoa, quantos mais anos vocês ficam juntos, mais vocês vão se encaixando, mais esse encaixe vai acontecendo com mais facilidade. E aí é quando vocês se percebem a metade um do outro, é quando vocês percebem como vocês se completam e juntos, encaixando essa metade na outra metade, vocês se tornam uma coisa só.
É aqui que vocês entendem o que é achar a minha metade. Na verdade, é se tornar muito próximo, muito parecido do que o outro é. E aqui também a gente encontra a questão da alma gêmea, né? Que, eu encontrei a minha alma gêmea. Existe alma gêmea? Não. Mas você encontra a sua alma gêmea ao longo depois de passar anos juntos com uma pessoa, convivendo com o seu cônjuge, e ali vocês vão se tornando muito parecidos, porque existe uma sintonização emocional, existe uma sintonização de pensamentos, existe uma sintonização de tudo que o outro sente, seja físico ou emocionalmente, e aí o outro vai se tornando muito parecido, porque a gente acaba virando o outro, né? Se tornando integralmente o outro, 50% o outro, 50% a gente, e aí que está o significado da alma gêmea. As pessoas se tornam muito parecidas ao longo de muitos anos de convivência. Então aí eles se encontram como almas gêmeas. Consegue perceber? Faz sentido para vocês? Então, é para que vocês entendam que a alma gêmea, a metade, ela existe, mas depois de muito tempo de convivência, depois de muita troca, depois de muita sintonia emocional, depois de sintonizar muito bem o radinho de vocês e encaixar um no outro, a ponto das diferenças sumirem e só aparecer as semelhanças. E as diferenças não fazerem tanta diferença mais na vida de vocês. E o quarto e último motivo é porque o casamento forma uma família. É no casamento que é gerada uma nova família. Ainda que seja só o homem e a mulher, ainda que seja só o marido e a esposa, vocês já são uma família única, né? Que veio lá dos pais do marido, dos pais da esposa e se tornaram os dois uma só carne, e hoje vocês são uma família. Se, por exemplo, uma pessoa for convidar vocês para um casamento, ou ela vai escrever extensivo aos filhos casados, ou seja, aos filhos que já constituíram a sua família, ou vai mandar um convite especialmente para a casa de vocês, que agora já é uma família que se multiplicou ali daquela família núcleo, né? Que é a família dos seus pais ali da onde você veio. E dali do casamento, onde nasce uma família, vem os filhos e a sensação de pertencimento para o restante de uma vida. É o que a gente mais busca, é o que o ser humano mais busca, essa sensação de pertencer a alguém, de saber de onde vem, de saber que ele pode sair dali, mas ele tem para onde voltar. A sensação de pertencer a alguém, a sensação de alguém pertencer a ele, a sensação de conexão e de proximidade, a sensação de saber que ele faz parte de algo, ele faz parte de algo muito grandioso, que é uma família. E muitas vezes, né, quando a gente vê filmes, quando a gente vê, né, algum seriado, uma novela, e aí eles encontram uma pessoa que é indigente, ela não tem um nome, ela não tem um sobrenome, ela não tem um telefone com uma lista de chamadas de parentes, da família, para que possam ligar, para acionar, para vir procurar essa pessoa. Essa pessoa, ela não tem esse sentimento de pertencimento, ela não tem uma família, ela não sabe para onde ir, né? Então, essa sensação de não saber para onde ir e de não saber com quem você pode contar, isso é muito ansiogênico, isso é depressivo, é deprimente para uma pessoa. Por isso você não deve desistir do seu casamento, por isso você deve lutar pelo seu casamento, porque o casamento gera família, o casamento gera o maior bem, né? A coisa mais preciosa que Deus poderia colocar na vida do ser humano é a família. Então, Rafaela, mas se o casamento acabar, a família não acaba. De certa forma, sim, porque algumas pessoas diferentes começam a surgir, né, entre essas pessoas, né, uma madrasta, um padrasto, um enteado, né, um irmão emprestado, um primo emprestado, uma avó emprestada, e ali a família vai se alargando de uma tal maneira que as pessoas não conseguem mais se conhecer umas às outras, né, porque vai gerando um distanciamento. Então, o divórcio, ele nunca vai ser a saída, pelo contrário, ele vai trazer mais problemas. Então, quando você pensa que o casamento é para gerar família, você pode pensar também que o divórcio é para destruir a família. Enquanto o casamento constrói e gera uma família, o divórcio mata uma família.
O divórcio machuca uma família. Então, o quanto o casamento vem para unir, o divórcio vem para separar, para afastar, para diferenciar as pessoas umas das outras. Porque, infelizmente, nunca depois de um divórcio, o relacionamento continua sendo o mesmo. Né? Muitos cis, muitos pode ser, né, entram nesse quesito aí entre um relacionamento que se inicia no casamento e depois se permite que ele termine num divórcio. Então não desista do seu casamento. Ele é a chance de você se sentir pertencente a algo e a alguém para o resto da sua vida. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida, se realmente gerou valor para você e se realmente mudou algo na sua vida, escreve aqui embaixo para mim, me deixa um depoimento, já se inscreva no canal, aproveite para se inscrever para você receber todos os vídeos que vão chegando aqui ao longo da semana no meu canal. Deixa um like, deixa um joinha, clica no joinha para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas, tá bom? E é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.